um ano, ele teve a perda do cargo público de vereador. Perdeu o mandato de vereador. Tá? Mas, professor, o funcionário público só perde o mandato nessa situação? Não. Ele pode perder também, né, se a pena aplicada for privativa de liberdade e for por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Imaginemos que um funcionário público seja condenado por crime de estupro. Professor, mas o estupro não tem nada a ver com a administração pública. Sim, ele não tem nada a ver com a administração pública. Mas, se ele for pego praticando estupro, o que vai acontecer? E se ele for condenado a uma pena superior a 4 anos? Ele vai perder a função pública, porque não se admite que um funcionário público que representa a administração pública tenha na sua vida particular uma conduta totalmente incompatível. Por isso é que a lei prevê, não só quando há violação do dever para com a administração pública, quando a pena é superior a 1 ano, como também quando a pena é superior a 4 anos nos demais crimes, qualquer crime que não seja contra a administração pública. E a lei do racismo trouxe mais um efeito da condenação. Cometido o crime em estabelecimento particular, a suspensão de seu funcionamento pelo prazo não superior a 3 meses é efeito condenatório remanescente. E vocês verão que ambos os efeitos, tanto a perda da função pública quanto essa questão aqui da interdição, suspensão da atividade do estabelecimento particular, deve ser fundamentada. Deve ser fundamentada. Não é que o juiz, isso é um efeito automático, ele vai aplicar ou não a questão da perda da função pública ou da suspensão da atividade por 90 dias. Pode ser que ele decida não aplicar. Pode ser que ele decida não aplicar. Agora, existe, olha só, o que diz aqui. O artigo 17 foi vetado, o artigo 19 foi vetado. Os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17 desta lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. O juiz poderá aplicar ou não, é uma faculdade. E se ele aplicar, ele tem que fundamentar. Outra questão, considerando-se o veto aposto no artigo 17, foi vetado, o presente artigo incide sobre o artigo 16, que é o artigo 16, que fala da perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Logo, subsistindo as penas acessórias, não há como admitir automaticamente seus efeitos. Ou seja, parte da doutrina entende que esse artigo 16 ele não tem aplicação por causa do veto que foi aposto ao artigo 17. Tá bom? A expressa exigência de fundamentação na sentença condenatória. Portanto, o juiz tem que fundamentar os motivos pelos quais ele determinou a perda da função pública do funcionário e também a suspensão do estabelecimento pelo prazo não superior a 90 dias, 3 meses. Dúvida? Dúvida? Tem a ver com o funcionário público com esse estabelecimento particular? Não. Veja bem. Não confunda. A perda da função pública só pode ser aplicada ao funcionário público. E a suspensão
do funcionamento do estabelecimento particular só pode ser aplicada ao particular que no seu estabelecimento praticou racismo. Uma coisa, eu punir o funcionário público com a perda da função pública, e outra coisa é eu punir o estabelecimento particular por causa do racismo. Beleza? Bom, agora chegamos ao caso do Tiririca. É o que a gente apelida de apologia do racismo, né? É o artigo 20, que diz: praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Meus amigos, qual a diferença deste crime aqui para a injúria qualificada pelo preconceito de raça? Como nós já dissemos, a injúria está prevista no Código Penal, é um crime contra a honra. Já o artigo 20 está previsto na lei de racismo. A injúria qualificada é praticada contra a pessoa determinada. Você ofende a honra, né, de uma pessoa determinada. Já o artigo 20, além de ter que ser praticado por veículo de comunicação, ele atinge um número indeterminado de pessoas. Atenção para o tipo: praticar a discriminação, induzir, estimular uma pessoa a praticar, ou incitar, criar a ideia de preconceito racial, através dos meios de comunicação. É preciso que o fato seja praticado mediante os meios de comunicação. Essa pena aqui, por gentileza, corrijam que ela é desse parágrafo 1º, que diz: incorre na mesma pena quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Quem produzir cruz suástica, quem produzir distintivo, quem promover a divulgação do nazismo no Brasil, pratica crime previsto no artigo 20 da lei de racismo. É de 2 a 5? É, de 2 a 5 anos. E o 20, na verdade, ele é de 1 a 3. Pois é, aqui é de 1 a 3, só corrijam isso depois. Mas o primeiro que você está falando, ele é de 2 a 5, pois é, essa pena aqui é do parágrafo 1º. Só corrijam isso, por gentileza. É engraçado, atinge mais pessoas e a pena é menor. Pois é. Tá? Mas para a lei, essa conduta do parágrafo 1º é mais grave. Tá? Bom, vocês sabem o que é cruz suástica, né? O que é ou gamada? Gamada, bom, no livro que eu li do cidadão Ricardo, que é promotor de justiça de São Paulo, é do Damásio, ele é professor do Damásio, ele diz que a gamada seria a união das duas letras gama. A letra gama é assim, e o símbolo do racismo seria justamente a união das duas letras. Só que hoje de manhã me disseram que não é, já não seria isso, que a gamada
é um símbolo que já é muito antigo. Mas vai ganhar com suástica? Isso aqui é uma cruz suástica. Mas a cruz suástica seria formada pela gama. Essa letra aqui, em grego, é a gama. Se eu colocar outra gama aqui, eu formo o símbolo do nazismo, que é a cruz suástica. Não, mas ele então, tipo, ele de gramado para cruz suástica não tem. Não, o que ele diz é que a letra gama não seria essa aqui, e que a gamada, na verdade, é um símbolo que vem muito antes do nazismo. Só que eu não vou entrar no mérito dessa questão. Se vocês quiserem, depois vocês colocam lá, faz uma pesquisa na internet. Eu posso até trazer para vocês uma pesquisa para vocês ampliarem o conhecimento de vocês sobre a cruz suástica. Bom, atenção, pode o juiz determinar, ouvindo o Ministério Público, ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, é o seguinte: o recolhimento imediato e busca apreensão dos exemplares do material respectivo, manda recolher a cruz suástica, manda recolher o livro, manda recolher o CD que prega o nazismo, e também a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. Se o cidadão está pela imprensa praticando racismo, o juiz pode mandar determinar, né, a cessação da transmissão radiofônica, ok? E evidentemente, como efeito da condenação, após o trânsito em julgado da sentença, é procedida a destruição do material apreendido. Então, aquela pena, eu acho que estava correta. Estava? 2 a 5 anos. Você deu o parágrafo 2º, que remete a pena, no caso, ao caso. Então ótimo, não precisamos corrigir a apostila. Sujeito ativo: qualquer pessoa, na previsão do parágrafo 1º, geralmente o fabricante, o comerciante, os seus prepostos ou empregados. Qualquer pessoa pode ir no veículo de comunicação e incitar a prática do racismo. Sujeito passivo é impessoal. Por quê? É a própria sociedade. Porque se ele vai no veículo de comunicação e pratica o racismo no veículo de comunicação, não há dúvida nenhuma que ele atinge um número indeterminado de pessoas. Então, a política de convivência pacífica entre os diversos grupos humanos e a preservação do princípio isonômico, protegendo-se a dignidade da pessoa humana. Isso é o mais importante. É se proteger a convivência pacífica entre os diversos grupos humanos. Certo? O objeto jurídico, princípio da dignidade da pessoa humana, respeito ao princípio da igualdade. Elemento subjetivo, dolo, vontade livre e consciente de praticar a discriminação mediante o veículo de comunicação. E a tentativa, nós já vimos que a ação de praticar haverá a possibilidade de fracionamento, portanto, da tentativa, o que dificilmente ocorrerá nas condutas de incitar ou induzir. E agora, duas situações. Eu trouxe aqui para vocês. Primeiro em relação à consumação, depois em relação ao concurso de agente. Atenção, delito, aqui o delito é um delito formal. Significa que eu não preciso de um resultado naturalístico. Tá? Basta que a pessoa pratique a conduta para eu ter caracterizado o crime previsto no artigo 20. Praticar o crime é realizá-lo por si mesmo. O próprio agente comete-o diretamente. Induzir é persuadir, aconselhar, argumentar. Pressupõe a iniciativa, a prática do quê? Do racismo. Instigar, né? Incitar é instigar. É provocar,